Gláucia Carvalho é diretora de RH com 12 anos de experiência em liderança e transformação cultural organizacional. Ela é executiva, coach e consultora comportamental com estudos em linguagem corporal e expressões e microexpressões faciais. É pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e está cursando mestrado em administração e neurociência pela Universidade da Flórida. Seu know-how foi desenvolvido em empresas que precisam construir ou reconstruir seus departamentos de RH, incluindo startups. Possui grande expertise em gestão estratégica baseada em indicadores, desenvolvimento de operações e reestruturações, sempre com foco nos negócios e proximidade com os clientes. Ela atua com uma visão generalista em áreas como cultura, desenvolvimento organizacional, onboard, pesquisa de clima, diversidade e inclusão, comunicação, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, employer branding, administração de pessoal, entre outros assuntos. É habilidosa no planejamento de treinamentos e eventos para grandes públicos e é apaixonada por pessoas, destacando-se no desenvolvimento de talentos e na promoção de sucesso empresarial. Além disso, gosta de participar de trabalhos voluntários através da sua ONG chamada GGC Consultoria. Atualmente, Gláucia Carvalho é Head de RH na Diagonal Social. Lembrando que o nosso RH em Revista tem o apoio da Presmed. Olá, Gláucia Carvalho, como vai você? Tudo bem? Tudo certinho? Olá, tudo bem? Contigo? Estamos aqui trabalhando, dando voz para o profissional de RH no nosso RH em Revista. Muito legal, é um prazer falar contigo. Obrigado. Agradeço o convite. Tá bom. Nós temos um bom relacionamento lá com a Esther, com o Rodrigo Caseiro, lá na APSA, né? Então, eu tenho que agradecer também por você estar aqui, pelo relacionamento que você tem lá com a APSA e principalmente com a Esther também, tá bom? Sim. Muito obrigado, viu, Gláucia? Tá eu bom? Que agradeço. Bom, a Gláucia, ela é Head de RH na Diagonal Social. O que é a Diagonal Social, Gláucia? A Diagonal Social é uma empresa aí de 34 anos, pioneira quando a gente fala em social, né? Então conseguiu criar um objetivo, grande parte era feita pelo setor público, né? E a Diagonal conseguiu trazer isso tendo fins lucrativos, né? Então eu falo que é arquitetura, engenharia social, consultoria, né? Nessa parte de ajudar as pessoas, né? A frase principal da Diagonal as pessoas são o nosso território. Então vou dar um exemplo, eu gosto de dar um exemplo prático, porque explicando é bem complexo, né? Por que as pessoas são o nosso território, né? Exato. Por que as pessoas são o nosso território, né? Então, a Diagonal Social, por exemplo, tem um projeto hoje que se chama Auxílio Reencontro. Sou apaixonada por esse projeto. Que nada mais é do que você tirar os moradores da rua e você inseri-los novamente na sociedade, oferecendo uma moradia, dando suporte por um tempo, né, para esse morador. Esse projeto é incrível, já vai chegar aí a 1 ano. Mas não só esse projeto, né? Tem diversos outros projetos. A Diagonal tem diversos clientes, não só no setor público, mas também no setor privado. Mas às vezes, quando acontece algum desastre que precisa retirar as pessoas imediatamente, a Diagonal tem uma equipe de assistentes sociais, de psicólogos, arquitetos, engenheiros que conseguem dar esse suporte para essas pessoas reinserirem também na sociedade, cuidando desse momento que às vezes é tão delicado quando acontece algum desastre, né? Ou quando tem algum projeto também, não necessariamente está relacionado a desastre, mas nesse cuidado social com as pessoas, né? Então, de forma geral, essa é a Diagonal. Foi criada pelo Dr. Jucá e a dona Kátia Mello, são 2 pessoas incríveis, apaixonadas por pessoas, e eu falo que eu cuido das pessoas dentro da Diagonal para que elas possam cuidar das pessoas fora, né? Então não tem nada mais lindo do que isso. Porque juntou aí, vou falar bem no popular, a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Porque você, como RH e a empresa também com esse perfil,
Nossa, tá tudo certinho, né, Glaucia? Exato. É muito difícil, né? Às vezes, como RH, pelo menos eu falo por mim, É, que eu sou uma pessoa que procura muito propósito, né? E às claro. vezes é muito difícil você encontrar uma empresa que tem esse propósito de cuidar de pessoas. É, Geralmente, cuidar de pessoas ela vem em segundo lugar, porque a pessoa tem outros propósitos, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aqui na Diagonal, não. A Diagonal, ela cuida das pessoas fora e cuida das pessoas dentro. Então, é algo muito muito bom. legal. É. E aí, o que é muito, pelo que eu entendi, que você explicou aí da diagonal social, que é o nome da sua empresa, além de vocês tirarem essas pessoas, supor, você falou lá de uma catástrofe, alguma coisa desse sentido, tirar essas pessoas desses locais, que já é uma caridade, já. O que eu entendi é que, além disso, vocês têm algo a mais para oferecer para essas pessoas, Sim. A que é o gente suporte. acompanha essa pessoa, um suporte, né? Isso, aí que tá, é o suporte para você. Exato, o suporte. A É gente não isso. só pega e. Não é só tirar de lá e. Ó, você Exato, a gente dá espera um aqui, não. suporte, né? Aí você vai conduzindo essas pessoas, Um vocês vão acompanhamento. conduzindo essas pessoas Exato. para que ela acaba saindo desse trauma que ela está, é isso? É isso? Exatamente, É. exatamente. Ah, Né? Então, assim, tem diversos projetos muito legais, né? Se o pessoal quiser acessar o site da Diagonal, que é diagonal.social, tem diversos projetos, né? Que está relacionado a vários outras situações, né? Então, a gente fala de reassentamento, que a gente trabalha, regularização fundiária, o trabalho técnico-social relacionado a CDHU, CEAB. Então, é uma gama, né? Assim, é uma que empresa que bacana. também está muito voltada para a tecnologia na área social, é bem legal. Tá bom. Vamos lá. Você é Gláucia Carvalho, que é diretora de RH por mais de 12 anos de experiência em Sim, liderança e transformação cultural. E ela está aqui, ela é head de RH da Diagonal Social e também tem uma consultoria chamada GGC Consultoria. Legal, legal, parabéns. Essa GGC Consultoria é sua, né, que você faz esse trabalho, é isso, Glaucia? sim. Alguns anos atrás eu criei a GGC, eu realmente tinha objetivo lucrativo na GGC É, Consultoria, e eu tinha, ele era um trabalho paralelo ao trabalho que eu já fazia dentro das organizações, tá. né? Então, fazia coach de carreira, coach de vida, organização de currículo, LinkedIn, estudei muito para poder dar esse suporte, orientação para as entrevistas, né? Acabou que não foi algo que eu realmente queria, né? Estava buscando um outro propósito, gosto muito desse desafio dentro das organizações e hoje eu uso a GGC mais para prestar um trabalho voluntário. Tá. Então ela se mantém aberta, não tem uma frequência muito grande de trabalhar, fazer esse trabalho voluntário, mas de tempos em tempos eu faço uma consultoria voluntária. Hoje mesmo eu estou com uma pessoa fazendo essa consultoria, né? Auxiliando na criação do currículo, no LinkedIn, enfim. Então é mais hoje para o trabalho voluntário. Que bom, que ótimo. Bom, você está aqui para falar de RH, e RH nós vamos falar sobre cultura. Eu sei que Exato, cultura é um negócio extremamente amplo, né? Então vamos exatamente. começar com cultura organizacional. Vamos lá. Boa. Vamos lá, vamos falar vamos explicar primeiro para o pessoal o que é a cultura organizacional, né? Isso, Que é algo. O pessoal fala tanto, né? O que é cultura, né? Mas por que cultura é importante, né? Infelizmente, ainda o mercado não leva esse tema 100% a sério, que é algo que, para mim, na minha opinião, é o que define uma organização, se ela vai ser lucrativa, se ela vai crescer ou não. Né? Então, a cultura organizacional, a gente fala de um conjunto de valores, crenças, comportamentos, né? Que definem uma organização. Né? É a forma como as pessoas interagem e trabalham juntas, né? Isso tem muito impacto nos stakeholders, né? Então, quando a gente fala de fornecedores, a forma como vai tratar os fornecedores, principalmente como que vai tratar os clientes, né? Por exemplo, na prática, né? Eu vim da Stone, já trabalhei na Stone, a Stone da maquininha verde, para mim é uma das maiores empresas quando a gente fala de cultura organizacional. Lá eles têm 5 valores, uma delas é o cliente é a razão, né? Eu adoro esse pilar. E a Stone consegue colocar a cultura em prática que todo mundo consegue pensar da mesma forma, trabalhar da mesma forma. Isso gera para o cliente uma importância muito grande. Isso aumenta os resultados, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala da mesma forma de pensar.
E aí a gente tem cultura boa e cultura ruim. Cultura é cultura. Né? Então, tem empresa que tem diversas culturas, algumas culturas boas ou culturas ruins misturadas. Tem empresas que focam em uma única cultura boa para crescimento, a Estônia é uma delas, gosto muito de falar disso. Tem empresa que tem culturas ruins, né? E aí as empresas muitas vezes se perguntam, né? Poxa, mas por que eu não estou crescendo? Por que eu não consigo atingir certos resultados? Porque a cultura da sua empresa não está padronizada. Cada um tem um foco diferente, né? Então, cultura é exatamente essa mentalidade, a forma de pensar, o comportamento, né? Que está muito relacionada à missão, visão e valores de uma organização. Quando ela está formada, ela evolui ao longo do tempo? Evolui. É muito importante, quando a gente fala assim de evolução, né, é muito importante, e eu escutei novamente, gosto de citar a Stone, quando a empresa está sendo criada, ela precisa ter as pessoas, a todo momento precisa ter as pessoas certas. Mas quando a gente fala no início da criação de uma empresa, ter as pessoas certas, que essas pessoas serão as embaixadoras da cultura. Elas que vão repassar, porque a empresa vai crescendo, né? E elas vão repassando a cultura para as outras pessoas. E quando a gente fala de evolução, se lá atrás a empresa não fez a escolha dessas pessoas certas, embaixadoras da cultura, mais para frente ela vai ter essa consequência. E aí pode ser uma evolução boa ou pode ser uma evolução ruim. Isso, para mudar no meio do caminho, é muito complexo, né? Então, eu já passei por diversas empresas que não tiveram esse cuidado no início da criação, e aí no meio do caminho, para poder criar uma padronização, é bem sofrido, né? Porque você, ali no meio do processo, você tem que identificar quem são as pessoas que têm a cultura que você precisa para poder crescer, e aí essas pessoas também serão as embaixadoras dali para frente em repassar essa cultura de forma positiva para as outras pessoas dentro da organização. E é isso que você chama, então, de os principais benefícios de ter uma cultura organizacional forte, é isso? É isso que, nesse contexto? Os benefícios, né, para mim são, principalmente, eu acho que nenhuma empresa, hoje em dia, né, tirando as que não têm fins lucrativos, o maior benefício de uma empresa é lucrar, é crescer, né? Então esse é o benefício número 1 de uma cultura forte, porque as pessoas têm ali o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo propósito em fazer algo, algum propósito, e automaticamente isso traz esse resultado. Por exemplo, né, quando a gente fala de produtividade, de performance, né, as pessoas têm ali o seu propósito único, elas trabalham muito para aquilo, automaticamente aquele trabalho de uma forma inteligente, ela traz um retorno. Então esse é um resultado, é um benefício da cultura, né? Clima organizacional é um benefício, né? Clima organizacional, retenção de talentos, a experiência do cliente, a diminuição de rotatividade, tudo isso são benefícios que uma cultura forte traz, uma cultura positiva traz, né? E aí essa cultura organizacional pode impactar a performance e os resultados da empresa? Pode não, ela vai impactar. Verdade, né? Ela vai impactar. De novo, se for uma cultura negativa, ela vai impactar para o negativo, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque, de novo, muitas vezes o empresário ele está ali quebrando a cabeça para entender o porquê que ele não atinge aquela meta, ele não atinge aquele resultado, e geralmente é um assunto que eles não dão atenção, eles não param para analisar, que é a cultura, que é a forma como os colaboradores deles estão sendo tratados, estão se comportando no dia a dia. Então, isso tem total impacto no resultado. Ele pode estar fora do alinhamento? Isso? Geralmente, quando a empresa não está atingindo o resultado que ela deseja, é porque está fora, está desalinhada. Tá. Entendeu? E aí a gente consegue ver muito isso, né? Como que a gente consegue ver que uma empresa está com a cultura desalinhada, né? Turnover, né? Que é a alta rotatividade, né? Pesquisa de clima, que às vezes não atinge o NPS necessário, as pessoas estão desengajadas, estão infelizes, e aí pessoas infelizes não produzem um bom resultado, porque elas estão infelizes, né? Isso impacta diretamente no cliente, às vezes o número de atestados médicos que fala, né? O absenteísmo, né? Que a gente consegue entender, pô, a pessoa não quer estar trabalhando, a pessoa não quer estar dentro de uma empresa, então isso é um indicador muito forte de cultura organizacional.
Glaucia, e como ela pode avaliar isso tudo, essa cultura organizacional? Acho que o primeiro ponto, né, é ter um RH estratégico. Esse é o primeiro ponto. Aí gostei. Eu gosto muito, isso eu falo até com a Esther, né? A gente tem muito esse papo de RH estratégico, a gente tem o café com RH. Isso. E dentro dos nossos encontros a gente fala muito como que o RH pode ser estratégico, né? Como que as empresas podem olhar para o RH de uma forma diferente. O RH não pode ser só o RH das festinhas, né? Tem que ser um RH diferenciado. Eu sou muito a favor, por exemplo, do RH estar sempre ligado à presidência, ao CEO, né? Mas tem que estar, mas tem que estar, Glaucia. Mas não é sempre que você encontra isso dentro das organizações. Mas tem que estar, né? Não tem jeito. Tem que ser. Eu bati um papo com o Luciano Santos, que foi o ex-diretor de vendas do Facebook. Eu conversei com ele no início de fevereiro desse ano, né? E a gente falando sobre isso, eu fiz uma mentoria com ele, o cara é incrível, o cara é maravilhoso. E aí ele deixou bem claro que ele tinha uma rede de RH que era o braço direito dele. Então toda vez que ele ia tomar uma decisão, fazer alguma coisa, ele sentava com essa rede. É um RH estratégico. Sim. Então o primeiro ponto é ter um RH estratégico dentro da organização. Um RH que vai falar sobre números, né? Vai falar do financeiro também, que é algo que a Esther reforça muito. Como que o RH pode falar de forma financeira, né? Exatamente. E aí, acho que o primeiro ponto é isso, né? Você tem um RH focado nisso, com essa parte estratégica. E aí você montar plano de ação, estratégias, né, como pesquisa de climas, de tempos e tempos, né, uma avaliação de desempenho, começar o processo de captação, de atração de talentos. Então tem que ter um bom plano de atração de talentos, né, como que você vai atrair aquela pessoa que tem a cultura que você necessita, né, e não necessariamente você vai conseguir bater o olho e falar, nossa, aquela pessoa tem a cultura que eu preciso, mas você atrair os melhores talentos, e aí no processo seletivo você aprender a identificar se aquela pessoa tem a cultura que você necessita. Então tudo começa na porta de entrada, né? Então a cultura organizacional ela vai estar em todas as etapas, todos os processos, né? Na avaliação do colaborador no dia a dia, na performance dele, como que a gente acompanha essa performance, né? Para entender se ele está entregando aquilo que necessita para a nossa cultura se manter forte, né? Então são várias etapas, são várias fases aí, é um processo muito longo, né? Do início ao fim. Dentro desse contexto que você está com ele, comentando sobre isso, a empresa pode promover e manter uma cultura organizacional positiva, ela trabalha isso? Pode acontecer isso também? Ela pode manter uma cultura organizacional positiva como a negativa. Ela pode manter as duas, né? Então é algo muito delicado, né? Quando a gente fala de cultura organizacional positiva, eu sempre falo que vem muito de cima para baixo. Não existe cultura de baixo para cima. Não existe, né? Vamos trabalhar então a cultura das pessoas, e quando eu falo de baixo, não é sobre diferença, questão de é mais importante, não é importante. É que a cultura, ele é o DNA dos donos, né? É o DNA da liderança, né? Por isso que a gente fala que é de cima para baixo, né? Então, quando a gente fala de uma cultura positiva, é isso. Se você não tiver um CEO que acredita que a cultura organizacional ela é importante, não tenha nada que você possa fazer como RH, porque o RH não faz milagre, né? Eu acho que isso é um ponto, uma discussão até para outras pautas, né? Porque a grande parte das empresas acha que a responsabilidade de implantação de uma cultura é do RH. Por parte, sim. Mas se o dono, ele não compra a ideia da cultura organizacional positiva, da importância e dos benefícios que vai trazer para dentro de uma organização, não tem nada que possa ser feito, né? Então, sim, é possível você ter uma cultura positiva, é possível e necessária, assim como também negativa. Ele pode alterar isso? Tem desafios de alteração desse processo? Ele, quando a gente fala o CEO... Isso. Na cultura organizacional, os desafios que tem de você alterar essa cultura organizacional, fazer uma alteração dessa cultura. Como que daria isso, então, Glaucia? Os desafios, bom, de novo, né? A gente precisa entender que tipo de desafio. Se a gente está falando de um desafio, porque assim, tem empresa que ela tem problema de cultura negativa, sim, e aí a gente quer mudar essa cultura para algo positivo, e aí você tem o desafio da resistência, às vezes, da mudança das pessoas dentro da organização.
Isso. Tem a questão, às vezes, do dono não estar comprando essa missão, aí não tem nada que possa ser feito. Às vezes a liderança tem uma resistência, que também é uma cultura, a cultura negativa de não acreditar. E tem também o que pode acontecer muito da cultura positiva se transformar numa cultura negativa. Isso geralmente acontece quando a empresa passa de um dono para outro, quando tem sucessão, porque muda a cabeça, muda a forma de pensar de novo. Eu gosto de reforçar que a cultura é o DNA dos donos, é de cima para baixo, né? Então a gente tem esses dois cenários, né, de cultura positiva e cultura negativa, que ambos podem a qualquer momento mudar de uma para outra. E quem está na empresa tem que estar antenado para descobrir as tendências atuais na cultura e que deve estar atento a isso, estar ligado a isso e procurar essas tendências organizacionais. Tem. O time de RH ele tem que estar ligado, porque as gerações elas vêm mudando muito, né? Então, por exemplo, a geração Z. O que a geração Z hoje busca quando a gente fala de relação à cultura, né? Eles buscam um ambiente de propósito, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque antigamente as pessoas elas tinham uma forma de pensar, vou me manter há muitos anos dentro de uma organização, porque isso é lindo, é maravilhoso. Hoje não, a geração Z, elas ficam em uma organização se elas sentirem que aquela empresa ela tem um propósito. E quando a gente fala de propósito, a gente fala de comportamento. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de cultura. Né? Então, eles buscam autenticidade, transparência na forma de se comunicar, nas ações, no propósito. Tem muito essa questão da diversidade, equidade, inclusão, né? Que é um tema muito forte. É uma empresa diversa, quando a gente fala de tudo, né? De gênero, raça, etnia. Então, essa geração busca isso, que também é questão de cultura, o propósito, o impacto social na sociedade, a flexibilidade entre vida pessoal e profissional. Antigamente a gente via muitas pessoas trabalhando muito dentro da organização, hoje não. Essa geração ela já procura mais um equilíbrio de vida, né? Que é importante trabalhar, mas também é importante descansar. Um ambiente colaborativo, inclusive, elas querem se sentir importantes dentro do ambiente de trabalho, querem ser desenvolvidas, né, que a empresa dê essa oportunidade de desenvolvimento profissional, e tem a questão do feedback, né, que é algo muito importante, que as empresas, grande parte das empresas também ainda é um tema que elas não dão muita atenção, mas eu tenho uma grande experiência em startup, trabalhei muito, prestei consultoria para startups também, até pela GGC, e a gente vê que essa questão do feedback ela é algo que resolve muito dos problemas dentro de uma organização, criar o hábito do one-on-one, criar o hábito do feedback, que é algo que essa geração também busca, uma cultura de bem-estar e saúde, e principalmente a questão de tecnologia e inovação, né? Como que a empresa vai se diferenciar nessa questão de tecnologia e inovação? Até aí eu, como empresário, entendi o que você quer fazer, qual é a parte interessante para fazer isso. Mas eu quero melhorar a cultura organizacional na minha empresa. Quais são os próximos passos que eu devo seguir, por favor? Primeiramente, fazer um diagnóstico. Preciso entender qual é o momento que a sua empresa está. Né? Que tipo de cultura que a gente está falando, né? Então, fazer um diagnóstico. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz dentro da Diagonal Social, quando eu entrei, foi esse diagnóstico. Eu sentei com todas as lideranças, realmente dá um mega trabalho, mas eu sentei com todas as lideranças, a gente tem em média aí 50 líderes dentro da Diagonal Social. E aí eu montei um padrão de perguntas e respostas para poder estar conversando com eles, para poder tirar indicadores. Depois disso, eu apliquei uma pesquisa de clima organizacional dentro da empresa inteira, porque a empresa hoje tem 600 e poucos colaboradores. Então, não dá para conversar com os 600 e pouco. Então, eu fiz uma metodologia de pesquisa de clima para poder entender esse diagnóstico. Além disso, eu peguei exemplos vividos dentro desse período, porque eu levei 3 meses para fazer esse diagnóstico. Então, alguns exemplos do dia a dia, mais esse bate-papo com os líderes, mais essa pesquisa de clima, olhei Glassdoor, então eu avaliei todos os dados internos dentro da empresa para poder criar esse diagnóstico. Criei esse diagnóstico, olha, sua empresa está aqui. Você, como dono de empresa, você quer chegar aonde? Não, olha, meu objetivo é isso aqui, eu quero crescer X%, eu quero isso, quero aquilo. Aí a gente monta um plano de ação. Olha, os próximos passos são esses aqui. Quanto tempo que você vai implantar uma cultura? Depende muito do tamanho da empresa, depende muito do objetivo da empresa. Já vi muita empresa que fala assim, vem para mudar, mas não muda.
Muda, mas não muda. É aquele assim, olha, eu quero muito que você mude, mas no fundo a pessoa não está disposta a mudar, a empresa não está disposta a mudar. Então depende muito da cabeça, o compromisso do dono, e aí com isso se cria um plano de ação. Se engaja os diretores, se engaja os líderes. São as parcerias essenciais, diretores e líderes. Aí quando a gente fala liderança média, gerência, coordenador, você precisa ter muito esse compromisso, né? E aí a gente começa com uma comunicação forte, comunicação transparente, comunicação clara dos próximos passos dentro da organização, se mede a todo momento, né, de períodos e de períodos, né, de tempos em tempos a gente para medir, olha, está dentro do caminho, está dentro, precisamos mudar a rota, compartilha feedback com esses gestores, essas pessoas que estão participando nesse plano de ação. Então esse é o primeiro passo, é o diagnóstico. Então, nessa altura, para que todos consigam ter o mesmo discurso, né, Glaucia? Exato. De novo, nada mais é da cultura, é o mesmo comportamento, né, a mesma forma de pensar. Agora, isso aí, agora vamos lá na ponta lá. Como que o cliente como que pode influenciar isso tudo lá na ponta, lá no seu cliente, lá no consumidor? Legal. Eu vou dar um exemplo muito legal de história, né? Porque no dia a dia realmente foi um pouco triste. Eu participei, conheci uma empresa com um mega produto, uma mega inovação, muito forte em tecnologia. Só que essa empresa não tinha cultura, porque o dono não tinha essa cabeça de cultura. O que acontece? Os funcionários, eles não trabalham felizes, porque essa empresa não tem esse cuidado com os colaboradores. Quando o colaborador ele não trabalha feliz, ele não vai produzir bem. E isso impacta diretamente no cliente. E aí, o que aconteceu nessa empresa que eu estou te falando? Essa empresa, ela perdeu o maior cliente que ela tinha. Então, quando a gente fala de impacto no cliente, é exatamente isso. Ela pode sentir diretamente a consequência de uma falta de uma cultura. Porque ela não vai ser bem atendida, ela não vai ser bem cuidada, e ela não vai querer permanecer na organização. Aí a gente volta a falar de Stone novamente. Que aí é uma cultura forte focada no cliente, que está dentro de um dos pilares da Stone, né? Que tem aquela questão, vou ligar para a Stone, quando na base de clientes, a Stone vai me atender, oi, Glaucia, tudo bem? Vai me chamar pelo nome, vai ser super bem atendido, os colaboradores são muito bem cuidados, né? Então, assim, o cliente quer ficar ali, ele permanece ali. Então, esse é o impacto diretamente, né? E não é só sobre valores, né? Eu acredito que como cliente também, né? Cliente de algo, eu quero permanecer em algum lugar que vai cuidar da Glaucia, não é só sobre o valor. Eu quero ser bem cuidada, respeitada, quero me sentir única como cliente. Então, a Stone oferece essa personalização no atendimento, que tudo isso tem consequência de colaboradores felizes. Na verdade, esse é o papel dos líderes na construção dessa manutenção, né, Glaucia? O líder é uma peça importante, né, na construção de uma cultura forte, né, que é um grande problema que vem, né, que as organizações elas vêm vivendo hoje em dia, porque grande parte dos líderes dentro das organizações tem um problema em desenvolver a liderança, uma liderança inspiradora. Aí você olha em LinkedIn, você olha em Glassdoor, teve muita reclamação de líder que não sabe cuidar do time, que não tem essa empatia na liderança, né? Por isso que eu falo que dentro do plano de ação, no diagnóstico, ele tem que ter esse cuidado com a liderança, em treinamentos, em workshop, plano de cuidado com o emocional do líder, porque o dia a dia do líder não é fácil. Eu sou líder, então não é, eu sei como é que eu sei que às vezes a gente tem que entregar resultado, tem que responder para o nosso chefe, e a gente tem que responder para a equipe, e que não é fácil o nosso dia a dia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender como líder que é a minha equipe que vai trazer o resultado, é a equipe que precisa brilhar. A empresa ela é composta por pessoas, não tem jeito, pessoas é o ponto-chave de uma organização. Eu até brinco com meu marido é diretor financeiro, né? O dinheiro é a parte mais importante de uma organização. Eu falei, não, a parte mais importante de uma organização são as pessoas. Somos nós. Com dinheiro. Somos nós. Pessoas. Exatamente.
Agora, em termos de inovação, por exemplo, isso pode impactar a cultura organizacional organizacional da empresa? Sim. Quando a gente fala de cultura e de evolução, né? Inovação, por exemplo? Sim, quando a gente fala de cultura de evolução, a gente fala de inovação, né? Uma cultura que vai evoluindo, que está relacionada a pessoas que elas querem se desenvolver, querem buscar coisa nova, a empresa busca coisa nova, a gente fala de inovação, né? Então, ela tem impacto diretamente na inovação. Uma empresa que tem uma cultura negativa são pessoas que elas não querem se desenvolver, elas não buscam um propósito, não buscam um diferencial, porque o que é inovação, né? A gente fala muitas vezes também está muito atrelada ao diferencial competitivo. Hoje, as empresas copiam muito o serviço uma das outras. A Diagonal, ela foi pioneira nesse assunto de social, né, de trazer isso para o privado, né, de ser uma empresa com fins lucrativos e entregar esse serviço incrível. Só que ela não é mais a única. Hoje, tem diversas outras empresas que entregam serviços parecidos, mas o que diferencia? O que diferencia? Qual que é o diferencial competitivo da Diagonal? Qual que é o diferencial competitivo das empresas no mercado? É a questão de uma cultura forte. São pessoas focadas no propósito, que buscam essa diferenciação, que buscam algo novo. Buscar algo novo, trazer essas tendências de tecnologia, essa é a inovação. Se você tem uma empresa com uma cultura negativa, pessoas que não estão muito focadas no propósito da organização, são pessoas que elas não vão buscar uma diferenciação, vão se manter ali, na mesma coisa. E empresas assim não têm inovação. Essa cultura que pode afetar negativamente o desempenho da organização, né, Glaucia? Sim. Foca diretamente no desempenho, porque está atrelado muito ao resultado. Né? Exatamente. E, nesse bolo todo, você tem que envolver os funcionários de uma maneira geral no processo dessa mudança cultural? Sim, tem que envolver. Né? Por exemplo, de novo, trazendo aí a Diagonal, de estar nesse processo de transformação cultural, apesar da empresa ser uma empresa incrível, mas os donos querem, né, trazer essa inovação, essa questão de cultura organizacional um pouco mais forte para o dia a dia, né? Então, a gente começa primeiro fazendo uma parceria com o CEO da empresa, depois a gente desce para a diretoria, linha comunicação, depois a gente desce para a gerência, né, para os coordenadores, essa comunicação, e aí a gente monta uma força-tarefa para trazer essa comunicação e envolver os colaboradores, né? E como que a gente pode envolver? Fazendo comitê de diversidade e inclusão, fazendo comitê de cultura organizacional, uma boa comunicação interna, né, explicando para os colaboradores, mostrando os próximos passos, com bate-papos mensais, às vezes semestrais, seja lá o que for, mas um bate-papo trazendo uma comunicação clara do CEO para a organização. Olha, estamos aqui, queremos chegar aqui, para chegar aqui, esses são os próximos passos para poder atingir esse objetivo. Então, os colaboradores estão a todo momento participando desse processo de construção da organização, abrir para feedbacks, né? Abrir, então, dentro das pesquisas de clima, abrir os campos para que as pessoas possam dar as suas opiniões, deixar um campo não só relacionado à pesquisa de clima, mas abrir campos para que as pessoas possam dar ideias, um RH aberto para que as pessoas possam dar ideias e feedbacks do que elas estão sentindo. É importante aplicar e medir, aplicar e medir, aplicar e medir para ver se está fazendo sentido. E nisso os colaboradores estão 100% envolvidos. E há risco de correr alguns erros nesse processo aí? Tem. Eu acho que o erro número 1, e que se vai definir se vai dar certo ou não, é o compromisso do CEO. Esse é o erro número 1. E aí, de novo, a gente volta a falar, se ele não comprar, não tem jeito. É mais fácil, assim, e acontece muitas vezes, o CEO, não, estou contigo, vou comprar, e a gente tem uma resistência da liderança, tem uma resistência dos colaboradores, mas com o tempo, se o CEO acredita naquilo, é mais fácil de reverter. Ao contrário de uma empresa que, às vezes, as pessoas... os colaboradores, líderes, eles acreditam, mas o CEO não acredita, né? Que era o caso dessa empresa que eu acabei de dar o exemplo desse produto inovador. Cara, a empresa inteira acredita que era importante essa transformação cultural, mas o dono não. E aí, se o dono não acredita, não tem jeito, né? Então, tem esse problema, a questão do dono, tem a questão da resistência à mudança, que pode levar um tempo maior para você implantar,
né? Porque você aí precisa convencer, às vezes, né? Precisa trocar as pessoas no meio do caminho. Então, isso pode levar um tempo maior, né? E às vezes, impacto dentro do resultado da organização, dentro desse processo. Então, esses são alguns pontos que podem impactar muito na transformação cultural, e aí quando a gente fala de problemas que podem surgir no meio do caminho. Como você cuida de pessoas, lidar com essa resistência deve ser um caos, deve ser um problema sério, né, Glaucia? Lidar com pessoas já é complexo, né? Por isso que eu gosto. Gosto muito. Inclusive, eu iniciei um mestrado em neurociência numa universidade em Orlando, para poder entender um pouco mais da mente humana, para poder trabalhar melhor com essas pessoas no dia a dia, né? Faz parte. Para trabalhar dentro do time de RH, você precisa ter essa calma, essa inteligência emocional, saber lidar com a gestão da mudança, né? Porque senão não dá certo. De novo, né? Aí tem o dono, às vezes, que ele tem essa cabeça de querer mudar, mas aí coloca um RH que não é estratégico, e aí também não dá certo. O valor corporativo, por exemplo, ele incide positivamente dentro definindo uma cultura organizacional, valores corporativos. Quando a gente fala de valores, a gente fala dos pilares. Acredito eu que você está falando isso, né? Isso, exatamente. Sim, começa por aí, né? Vou criar uma cultura organizacional forte, né? Eu vou começar, então, criando minha missão, visão e valores, né? Meus valores, que são esses pilares, e eles vão definir qual que é o futuro, né? O que eu quero, né? Eu quero foco no cliente, foco na diversidade, né? Foco na empatia. E aí é o primeiro passo para a definição de uma cultura organizacional. Você monta, né? Como se você estivesse montando... quebra-cabeça, por exemplo. Não, você está montando um manualzinho do que você quer. Tá. Ali vai te definir uma cartilha, você está montando uma cartilha. Uma cartilha, né? Isso. Você monta, exatamente, você falou o correto, a cartilha. Você monta exatamente o que você quer. Eu vou montar uma empresa hoje aqui. Eu quero isso aqui. Isso aqui é que vai definir os próximos passos. É isso aqui que vai me ajudar a crescer. É isso aqui que vai me ajudar a atingir o objetivo. Dentro disso tem todos os pilares. Eu vou trazer as primeiras pessoas focadas nesses pilares. Você entendeu? Então, os pilares, os valores é que definem a cultura organizacional. E você acha que isso demanda um tempo para você colocar isso na empresa? Você como head de RH, demanda um tempo, aí você tem que traçar esse tempo para você desenvolver isso? Depende, de novo, a gente volta à questão de demanda tempo, isso é fato, né? Claro. Mas depende muito do que o dono quer, né? Então, se a gente está falando de criar do zero, e não é um pouco mais fácil, né? Porque você está criando do zero, então você já vai trazendo pessoas ali que você quer. Ao contrário de uma empresa que chegou na metade do caminho, ela não, calma, agora eu preciso criar cultura organizacional, aí é um pouquinho mais delicado. Aí você vai levar em consideração tempo, quantidade de funcionários, o que exatamente você quer atingir, se você quer mudar 100% da cultura, né? Porque quando a gente fala de cultura, né? Então às vezes a empresa é muito focada em entregar um serviço rápido, isso é uma cultura. Não, mas a partir de agora eu quero entregar um serviço de qualidade, não só um serviço rápido. Né? Então, isso vai levar um tempo para poder treinar as pessoas, para poder mudar a mentalidade das pessoas, para poder aplicar isso no dia a dia, para poder conversar com o cliente. Então, tudo isso depende muito, né? Do que a empresa quer, do tamanho da empresa, enfim. E nessa altura do campeonato, Glaucia, onde entra a geração Z nisso aí? Entra em tudo, né? O mercado tá... A gente tem um mercado muito misto, né? Mas a geração Z está ocupando um espaço muito grande, né? E é algo que está dando muito conflito, né? Dentro das empresas no dia a dia, porque são cabeças diferentes. Então, a gente precisa adaptar a empresa para essa nova mentalidade. A empresa precisa... próxima geração é a Z que está entrando aqui dentro do mercado. Como que eu posso preparar minha empresa? Como é que eu posso preparar meus líderes, meus clientes, para estar recebendo essa nova geração? Como que eu treino? Como que eu mantenho, né, essa geração dentro da organização? Que tipo de cultura que elas buscam, que foi o que eu falei lá atrás. Né? Então, eu vou adaptar a empresa para ter essa cultura pronta para recebê-los. E agora está, aí que está, onde que entra o papel principal
do RH. Você, dentro da sua organização, além dessa geração Z, não pode esquecer que nós também temos a geração 50 a mais, 60 a mais, né? Então você tem de duas pontas aí, né, para trabalhar nisso. Exato. Entrar questão de treinamento, de cuidado, o RH estratégico está muito próximo dessa liderança, inclusive é um trabalho que eu venho fazendo atualmente, né? Tá certo, tá certo. Então, tem líderes que desabafam comigo, meu Deus, uma geração muito diferente, meu pai do céu, e aí desabafam assim, e aí, então, calma, vamos lá, né? Vamos treinar esses líderes, né? Vamos ensiná-los como que a gente contrata, como que a gente identifica, como que é o dia a dia dessas pessoas, né? Então é um acompanhamento muito, né? Aí quem faz um papel muito legal nessa mediação entre as duas gerações é uma Business Partners, né? Um BP. Então, porque é um parceiro de negócios que está muito perto dos líderes e que consegue ajudar muito nesse papel, né? De fazer essa mediação dos conflitos, de ajudar em treinamentos, em unificar essas duas culturas. É bem complexo. Mas esse é o papel do RH, né? Senão tem finalidade de uma organização, né, Glaucia? Exatamente. Olha, Glaucia, eu gostei muito de conversar com você. Puxa vida, que bacana. Discorremos uma conversa muito legal, hein, Glaucia? Muito obrigado, viu? Bom, e quem quiser, quem queira conversar com você, acha você aonde, Glaucia? No LinkedIn. No LinkedIn, estou super ativa lá, né? Glaucia Carvalho. Glaucia Carvalho. Tá. Isso, consegue me achar. Tá. Tem também lá, se não me engano, tem meu contato do WhatsApp, tem meu e-mail, então muito fácil entrar em contato comigo se alguém tiver alguma dúvida, quiser. Porque a cultura é um papo muito extenso, né? Muito extenso, então quem quiser continuar esse papo, estou super à disposição. Porque às vezes as pessoas podem pensar que cultura é algo ligado a conhecimento, a saber, né? Só isso, né? Não. Cultura é algo extremamente complexo. É um oceano sem fim, né? A gente fala de comportamentos, de detalhes, né? Aqui hoje o nosso papo é qual que é a importância da cultura organizacional para as organizações, para as gerações. A gente está falando de uma forma muito por cima, porque se você for entrar para detalhar, é algo muito mais complexo do que a gente está falando aqui, né? Mas muito que é essencial para as empresas se manterem competitivas dentro do mercado de trabalho. Né? E aí, de novo, eu reforço. As empresas copiam serviços umas das outras, mas o que vai diferenciar é a cultura. Ali é o diferencial competitivo das organizações. Perfeito. Legal. Agradeço a diretoria sua aí da Diagonal Social por você ter destinado esse tempo para conversar conosco aqui no nosso RH em Revista. Tá? Muito obrigado mesmo. Os seus diretores, você comentou com eles, seus diretores. Muito obrigado, agradeço muito a eles, né? A Diagonal Social, que nós ficamos muito felizes com isso e ter aberto esse espaço para que eu pudesse conversar, ter esse papo muito agradável, tá bom, Glaucia? Muito obrigada, viu? Agradeço o convite, muito sucesso para RH em Revista, contem comigo no que for necessário. Então, nós temos aqui o nosso projeto, fechamos um acordo agora com a APSA, nós vamos fazer. Legal. O RH em Revista está intimamente ligado com a APSA, né? E nós temos aqui essa entrevista que a gente faz e também nós temos uma publicação mensal sobre RH, sabe? Divulgando o trabalho do RH, sabe? Com alguns textos, uma matéria. Então, quando você tiver mais ou menos tranquila, mais ou menos à vontade, que queira escrever um artigo para a gente, pode escrever. No meu LinkedIn tem diversos artigos, eu gosto de escrever, né? Que bom, então, fico super à disposição. Então, tá bom. Nós vamos bater na sua porta aí, pode ficar tranquilo. Né? Tá bom? Obrigada, viu? Bom. Obrigado, muito obrigado, Glaucia Carvalho. Um abraço para você. Abraço. Que a gente seja muito feliz com o RH, que a gente ama muito, né? Com toda certeza. Obrigada. Tchau. Tchau, Glaucia. Obrigado.